Então, recomeçando do ponto que nós paramos no último tutorial, essa vista, ela foi obtida através da inserção de uma câmera, que vocês vão ver como fazer isso no tutorial anterior, certo? Se você olhar no primeiro pavimento desse arquivo, você vai ver que a gente tem lá uma câmera mostrando naquela direção. E a partir dessa câmera, eu obtive essa vista. Ok? Mas, e se eu quiser me livrar dessa câmera aqui? Não é? De uma maneira em que eu possa preservar essa vista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa vista de alguma forma. Como? Eu vou clicar com o botão da direita, aonde? Lá em perspectiva cônica genérica, que está aqui em negrito, indicando que é a visualização corrente, eu vou clicar com o botão da direita e eu vou pedir salvar a vista atual. Lá eu vou querer também dar um nome específico e não um nome genérico como que está aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Nesse menu daqui eu vou selecionar personalizado e aí eu vou dar um nome que faça sentido para você. Por exemplo, a vista do quarto. O nome que você quiser. Algo que você consiga identificar que vista que é essa. Ok? E aí eu vou simplesmente clicar em criar. Tá, mas e aí? Aonde foi parar essa vista? Essa aba do navegador se chama mapa de projeto, onde a gente tem lá os diversos pavimentos, os cortes, as elevações, etc. E as vistas 3D. Aqui eu tenho um mapa de vistas. E se eu for olhar, lá embaixo, no último da lista, eu tenho lá a vista do quarto, que foi a que eu salvei. Então vamos supor que eu saia dessa vista, modifique essa vista, tá? Não estou mais naquela vista. Mas quero voltar a ela na mesma posição do observador, olhando para o mesmo lugar e com o mesmo ângulo de abertura. Ok? Então eu vou clicar 2 vezes em vista do quarto. Eu sempre retorno àquela vista. Isso é válido para todos os outros tipos de vista, tridimensionais e bidimensionais. Eu posso sempre, tendo salvo a vista, retornar àquele ponto de vista e àquele estado do meu arquivo no momento em que eu gravei, em que eu salvei. Ok? Tá, aí eu vou voltar para o pavimento térreo agora. Como eu volto para o pavimento térreo? Eu vou clicar na aba vista de projeto e como aqui a vista bidimensional corrente é o primeiro pavimento, eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes. Eu tenho lá a vista do pavimento térreo, inclusive com a câmera. Se eu não quiser mais a câmera, eu posso apagá-la. E isso não vai implicar em apagar aquela vista que eu salvei, ok? Então, eu vou pressionar Shift, vou selecionar a câmera e vou apagar ela, uma vez que eu já tenho a vista salva. Eu vou apagar usando a tecla Delete. Ok? Agora, eu vou fazer uma série de operações para preparar esse ponto de vista, essa forma de visualização, para enviar para uma prancha, ok? Um desenho técnico ou um desenho arquitetônico, se você preferir, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou em primeiro lugar, vou selecionar todos os objetos da bancada da cozinha, desse nicho que a gente chamou de cozinha, vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar todos esses elementos. E vou mudar eles de layer, eles estão em eletrodoméstico, imobiliário, e como eu quero esconder o mobiliário sem esconder os elementos da bancada, eu vou mudar eles para outro layer. Que layer que vai ser esse? Eu vou mudar para fixo e sanitário.
Ok? Vou pressionar ESC para desselecionar. Vou pressionar Ctrl L para abrir a janela de layers, de vegetais. E vou tornar invisíveis os layers que eu não quero ver, ou não iria querer que aparecessem, em uma prancha técnica. Uma prancha para informar a construção. Ok? Quais seriam esses? Na planta baixa, principalmente quando ela é focada na escala da edificação, não se mostra o terreno com achura. Por quê? Porque torna difícil a leitura dos símbolos, das cotas, e dos nomes e até mesmo do desenho. Então eu vou tornar invisível esse TOP terreno. Ok? O que mais? Eu vou lá em estrutura, na pasta estrutura, e vou esconder viga, ST viga, porque não se mostra viga em planta baixa, a não ser que seja a borda de um balanço, de um beiral ou de um pergolado. Mas não se mostra a projeção das vigas sobre as paredes em desenho arquitetônico. Ok? E por fim, lá na pasta arquitetura, eu vou tornar invisível eletrodoméstico e mobiliário. Esse daqui. Ok? E aí eu pressiono o botãozinho OK. E eu tenho aí algo mais semelhante a um desenho técnico, uma prancha técnica. Tá, aqui na frente desse edifício, na parte frontal, eu vou inserir duas linhas de cota. E vamos supor que eu tenha a sensação, intuitivamente, de que essa distância aqui está muito pequena, para que haja espaço para duas linhas de cota, uma global e uma com cotas parciais, e talvez uma terceira se eu quiser cotar mais de uma maneira diferente. Percebam que as linhas de elevação nas laterais estão relativamente mais distantes da edificação do que aqui na frente. Então eu vou me certificar de que eu tenho o comando seta selecionado e vou clicar nessa linha de elevação e vou descer com ela. Quanto? Mais ou menos para que ela fique na mesma distância das outras linhas de elevação, a lateral esquerda e a lateral direita. Ok? Mais ou menos aqui. Certo? Agora eu vou prolongar as laterais. Vou clicar nesse pontinho daqui. Ele vai imaginar que eu quero mover a linha toda. Eu não quero, eu quero mudar aqui na janela, ou melhor, na barra contextual para o chamado alongar. E vou trazer até a perpendicular com essa linha de elevação daqui. Vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Pressiono ou clico em qualquer clico em qualquer lugar para desselecionar. E se eu centralizar, agora ele vai centralizar levando em consideração a nova posição desta linha de elevação. Primeira coisa que eu vou fazer agora, antes de começar a cotar, eu vou construir cortes, ok? Então, para isso aqui onde eu tenho a aba ponto de vista, eu vou selecionar corte. E o primeiro corte que eu vou fazer vai ser um corte paralelo ao eixo Y. Então, na vertical, aqui no ponto de vista do observador desse desenho, passando pelo eixo da escada. Ok? Como é que eu acho o eixo da escada? Bom, o eixo da escada, eu vou achar, se eu me aproximar aqui, ó, eu vou achar, se eu tiver aqui em guias vinculadas,
e pontos selecionado meio, tá? Só que antes eu vou fazer uma coisinha, não é? Eu vou aqui abrir a janela de definições e vou me certificar, apenas me certificar, se o nome que eu vou dar ao corte é esse mesmo, C-01, tá? Se não for, digite isso e clique OK. Tá, então vamos lá, ele tem lá ainda detectado. Isso, quando ele detectar, ele vai traçar lá uma guia, não é mesmo? Eu vou colocar o ponto inicial mais ou menos aqui. Vou seguir a guia azul até lá embaixo, até mais ou menos aqui. E vou me decidir agora para que lado que eu vou estar olhando. Se para cá, para a direita ou para a esquerda. Eu vou dizer que é para a direita. Essa é uma decisão que você tem que tomar. O computador não toma por você. Para onde você está olhando. Se você quer ver a bancada da cozinha, então você vai olhar para cá. Se você quer ver a janela, então você vai olhar para o lado de cá. Mas nós queremos esse lado de cá porque a gente quer, por exemplo, informar, se fosse fazer isso, a altura da bancada. Ok? Vou clicar. Então eu tenho lá o corte. Bom, utilizando de novo aqui o navegador, eu vou voltar para o primeiro pavimento. Certo? Voltei para o primeiro pavimento e eu vou fazer um corte que vai passar aqui pelo banheiro, olhando na direção do lavatório. Ok? Para facilitar, eu vou mudar aqui em guias vinculadas e pontos, vou mudar para divisões 3. Poderia ser outro caminho, isso aqui é apenas para ajudar, ok? Para ter um pouco mais de precisão em algo que eu já fui lá e já medi, né? Mais ou menos a 1/3 dessa parede eu quero passar o corte. Qual parede? Vocês vão ver já já. Eu vou clicar em divisões. Se não tiver 3 aqui, vem aqui em definir valores de ponto e vínculo e coloque 3 aqui nesse primeiro valor, ok? Então, estando configurado em divisões 3, eu vou me aproximar aqui dessa parede, ele vai detectar lá 1/3 aqui, ó. Criou a bolinha do snap, eu vou vir para o lado de cá, seguindo aquela guia temporária que está sendo criada. Vou clicar aproximadamente aqui, vou para o outro lado, mais ou menos até por aqui, e aí eu vou decidir para que lado que eu vou olhar. Eu vou olhar na direção onde eu tenho mais equipamentos no banheiro, que é esse lado olhando para a escada. Posso centralizar novamente, e eu tenho o corte. Eu vou agora pressionar Ctrl L mais uma vez, e na pasta arquitetura, ele abre aqui, talvez seja o seu caso também, ele abriu na pasta anotação, que contém cota, cortes e assim por diante, porque foi o último comando que eu utilizei. Mas eu vou lá em arquitetura, na pasta arquitetura, e eu vou criar uma nova camada, um novo layer. Vou clicar em novo. Qual nome vai ter esse layer? Eu vou dizer que ele, para seguir a nomenclatura do ArchiCAD, eu vou dizer que é a ARC, tracinho, e eu vou dizer que é fixo e sanitário, primeiro pavimento. E vou clicar em OK. Eu vou selecionar todos os equipamentos sanitários, vou me aproximar se for preciso, pressionar Shift,
o box do chuveiro, o vaso sanitário e o lavatório, e eu vou mudar eles de layer, tá? Para o fixo e sanitário, primeiro pavimento que eu acabei de criar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero esconder os móveis, a cama, a mesa de cabeceira, e eles estão até o momento no mesmo layer. Então eu vou botar esses que eu quero manter visíveis em fixo e sanitário, primeiro pavimento. Tá? Aparece lá em cima, né? Eu vou pressionar a tecla ESC para desselecionar. Vou voltar lá no Ctrl L agora e vou esconder os layers. Primeiro lá em estrutura. Vou esconder o layer viga primeiro pavimento. E em arquitetura, eu vou esconder eletrodoméstico e mobiliário do primeiro pavimento. E além disso, eu vou esconder também a arquitetura e iluminação, aquele layer que contém as luminárias, porque as luminárias não devem aparecer em projeção na planta baixa. Ok? Vou clicar em OK. E eu tenho então apenas os elementos que eu preciso para a minha planta baixa do pavimento superior. Vou voltar ao pavimento térreo lá pelo navegador, clicando 2 vezes em pavimento térreo. E vou me aproximar da parte frontal da edificação. Uma posição mais ou menos assim. E lá na aba Documentação, que está aqui embaixo, eu vou selecionar cota, ok? E vou abrir a janela de definições, clicando 2 vezes ou no botãozinho que aparece lá em cima. E vou fazer uma mudança importante. Não é obrigatório, mas é importante e vai trazer a sua representação a algo mais próximo da norma brasileira. Percebam que aqui a gente tem linha de chamada, altura dinâmica, o que significa que o comprimento dessa linha de chamada das cotas vai ser variável e ela vai quase que tocar nos objetos, ok? Talvez não seja muito óbvio para você ainda, mas à medida que você cota todo o seu desenho, isso torna ele de difícil leitura, porque como as linhas de cota começam a se cruzar, verticais e horizontais, à medida que elas se aproximam até quase tocar na edificação, às vezes fica difícil ler e distinguir com clareza o que é cota do que é desenho com linha fina do edifício, linha em vista. Então nós vamos usar aquilo que é mais comum na norma brasileira, que é a altura personalizada. Ok? E eu vou expandir aqui essa abazinha que se chama Opções de linha de chamada e marcador. E aí diz aqui, ó, personalizar comprimento da linha. Como eu estou trabalhando numa escala de 1 para 50, eu vou botar meio metro, 0,5, o que significaria 1 centímetro se impresso. Ok? Isso será o comprimento da linha de chamada. 0,5. Ok? Tá, agora eu vou fazer uma cota geral, global, desse primeiro pavimento. Vou fazer uma cota que eu vou clicar aqui, ó, o seu início e o seu final aqui, tá? Marquei lá 2 pontos. Agora eu vou colocar o meu cursor mais ou menos aqui no meio, do lado para o qual eu quero puxar a linha de cota e vou clicar 2 vezes. E aí vou puxar a minha linha de cota até aproximadamente
aqui assim, tá? Eu tenho lá os 6 metros da dimensão frontal da minha edificação. Agora eu vou fazer uma cota com valores parciais. Eu teria várias maneiras de cotar essa parede. Eu poderia cotar a distância dos elementos estruturais entre as faces dos pilares. Eu poderia cotar a distância entre os eixos dos pilares, que seria a interseção desse X na representação dos pilares, ok? É exatamente por isso que esse X é por default colocado nos pilares, e embora a gente não vá mostrar em planta baixa, a gente vai mostrar mais tarde como tirar esse X, eu posso cotar pelo eixo dos pilares, se eu quiser. Mas como é um projeto de arquitetura, eu vou cotar pela largura das paredes e pela largura dos vãos, os vãos sem os acabamentos. Por exemplo, o vão da porta, eu vou cotar de alvenaria a alvenaria, excluindo o batente da porta. Então vamos lá, vou começar do lado de cá, vou me aproximar um pouco para ficar mais claro, e eu vou querer a largura dessa parede. Como é que eu indico a largura dessa parede? Eu seleciono esse ponto, e depois esse ponto daqui, ó, daqui eu pego a largura da parede, concorda comigo? E aí eu vou pegar a largura do vão da janela. Aqui. Vou até lá do outro lado. De novo, o vão da janela. O vão da alvenaria da porta. Excluído os batentes. Aqui de novo. E aqui eu quero medir essa parte de alvenaria que a gente chama de boneca da porta. Vou clicar aqui e aí eu vou clicar aqui para medir a espessura dessa última parede. Vou me afastar um pouquinho e eu tenho lá os pontos que eu selecionei. Vou colocar o meu cursor mais ou menos por aqui e vou clicar 2 vezes. E vou puxar a minha cota, de preferência a não tocar na cota global, se houver espaço. Tá? Vou clicar e aí eu tenho lá as medidas parciais. Ok? Se for necessário, eu posso gerenciar os valores. Seria só o caso de eu selecionar e movê-los para onde eu quisesse. Tá? Vou aceitar do jeito que está, que ainda está legível. E aí eu tenho a cota parcial. Tá, lá em guias, vinculadas e pontos, eu vou voltar a selecionar meio. Ok? Se eu tiver saído do comando cota, eu vou voltar nele, tá? E aí eu vou abrir a janela de definições, tá? Da cota. Clica 2 vezes. Então, abrimos a janela de definições dos padrões de cota. E aqui a gente vai fazer uma modificação temporária, tá? Vou abrir a aba detalhes de cota aqui embaixo. E eu vou mudar de contagem automática de paredes e lajes para cotar cada camada manualmente. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Temporariamente a gente vai fazer isso. Clica OK. O que eu quero indicar a dimensão agora? Eu quero indicar a dimensão desse ponto daqui, ó, até aquele ponto lá de cima, para cá.
De tal forma me dá essa medida global. Tá? Vou começar lá de cima. E vou pegar aqui do meio, ó. Vou clicar uma vez, tá? Se eu tivesse na outra opção que eu mudei lá na janela de definições, ele ia selecionar a espessura da parede direto. Não é isso que eu quero. Eu quero só esse ponto mais distante aqui. Tá? E aí eu vou pegar lá o final da varanda, lá embaixo. Vou colocar de novo o meu cursor mais ou menos por aqui assim, e vou clicar 2 vezes. Percebam que dependendo da posição que eu colocar, ele vai puxar numa direção determinada, tá? Coloca o seu cursor mais para cá, que aí ele vai fazer uma cota paralela à parede da edificação. Ficou ok? E aí eu tenho lá a dimensão global de 8,50 metros. Agora eu vou fazer uma cota parcial. Só que antes eu vou reverter aquela modificação que eu fiz na janela de definições. Tá? Abrir lá a janela de definições. E aqui, detalhes de cota. Se não tiver aberto, abra. Eu vou voltar ao padrão, ao default. Contagem automática de paredes e lajes. Clico OK. Eu vou chegar aqui, ó. E vou clicar aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse aqui. E vou cotar também o final aqui, ó, do pilar. Ok? Final da curvatura. Vou até o final da alvenaria antes de começar a janela. A outra extremidade da abertura. A largura dessa seção de alvenaria que contém o pilar, a largura da parede e, por fim, o final da varanda. Vou colocar o meu cursor mais ou menos aqui assim, vou clicar e aí vou colocar as minhas cotas mais ou menos aqui assim, tá? E aí eu tenho lá as dimensões parciais dessa sequência de cotas. Ok? Então eu tenho os valores de 15 a espessura dessa parede, 1,35 o raio da seção curva que contém a escada, 2,20 até chegar na abertura do vão da janela, a abertura do vão da janela de 3,50, 15 nessa boneca da janela aqui e 15 de largura dessa parede e mais um da varanda. Vou dar centralizar. Agora, veja bem, antes de prosseguir, eu quero detalhar mais uma certa questão aqui. O interior de qualquer edificação é geralmente mais alto do que o exterior. Então, era de se esperar, ou é de se esperar, que a varanda aqui seja ligeiramente mais baixa do que o interior. Certo? E se nós tivéssemos a possibilidade de detalhar todos esses desníveis, ou todos os revestimentos, provavelmente eu ia chegar numa solução em que aqui, em algum valor, fosse um pouco mais alto que o de fora. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos
inserir um revestimento nesse piso todo, tá? E nós vamos para isso usar um certo recurso, que seria o seguinte: ao invés de eu segmentar essa laje maior da obra, né, a obra geralmente, a concretagem de uma laje, ela acontece no mesmo momento de toda a edificação, né, contínuo, como se ela fosse um elemento monolítico com a estrutura. Nós vamos, ao invés de separar isso em pedacinhos e fazer diferentes espessuras, nós vamos adicionar mais uma camada de revestimento aqui em cima, tá? Uma camada de revestimento que vai ser aí da ordem de 1 centímetro apenas, alto o suficiente para não entrar água de fora para dentro quando chover, mas não alto demais para não prejudicar alguém com problemas de mobilidade, um cadeirante, um idoso, alguma coisa assim, tá? Algumas pessoas sugeririam mais do que isso, mas eu acho que é temerário para o cadeirante, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: para adicionar esse revestimento no piso do pavimento térreo, eu vou pressionar Ctrl L. Vou pressionar Ctrl L e vou criar um novo layer, ok? Nessa pasta arquitetura, que eu vou dar o nome de ARQ, tracinho, revestimento do piso térreo. Vou selecionar, cliquei em OK, vou selecionar a ferramenta laje, lá em modelagem, na aba modelagem, laje, vou abrir a janela de definições, e essa espessura que eu tenho aqui de 15 centímetros, que é a espessura que eu especifiquei a última vez que eu usei esse comando, eu vou mudar para 0,1, 1 centímetro. É como se fosse o espaço que eu vou gastar para fazer uma regularização da laje bruta, aplicar uma argamassa colante e algum tipo de revestimento, porcelanato, cerâmica, azulejo, pedra, ok? Mas aí tem o seguinte: a laje de piso, aquela laje que já está lá, ela está 15 centímetros abaixo do plano de referência, a espessura dela. A nossa vai ficar acima, não é mesmo? Senão ela vai ficar sobrepondo. Então, eu vou mudar aqui o plano de referência. Perceba que quando eu mudo aqui, ó, muda aqui também. Tá? Beleza? E aí, onde eu tenho aqui concreto armado estrutural, eu vou mudar. Para quê? Vou mudar para concreto contra piso. Onde eu acho isso? Em revestimentos. Tá? Concreto contra piso. Tá, mas não satisfeito com isso e querendo indicar de uma forma simplificada que vai haver um revestimento de um outro material em cima desse concreto de contrapiso, concreto de contrapiso ele não tem agregado graúdo, tá? É só areia e cimento, ok? E mais algum tipo de aglutinante se você quiser. Aí, para indicar de uma forma simples a existência de um revestimento, eu vou vir aqui em sobreposição de superfícies, vou ativar só do topo, ok? E aqui eu vou escolher um certo revestimento que vai ser, aqui eu vou encontrar pedra, por exemplo, pode ser mármore Carrara branco, tá? Só um exemplo, tá? Talvez não seja o melhor revestimento, mas vamos usar como um exemplo, ok? E aqui onde eu tenho o layer, eu já vou mudar.
para qual layer? Lá em arquitetura, ok? Eu vou encontrar lá revestimento piso térreo. Vou clicar em OK. E será que eu tenho que clicar ponto a ponto para criar essa laje? Será que esse é o caminho mais rápido? Não, eu vou pressionar e segurar a barra espaço, tá? A barra de espaço, pressionando e segurando, e vou clicar, tá? Uma única vez. Perceba que apareceu aqui uma linhazinha, ó, indicando a diferença de nível aqui, ó, tá? Se você der um passo atrás, desaparece aquela linhazinha. Vou repetir, pressionar, vou colocar o meu cursor aqui dentro, vou pressionar e segurar a barra espaço e vou clicar uma vez só. E aí eu tenho lá aquela nova camada que representa o revestimento de pedra, certo? Vou mudar a minha visualização para 3D. Lá em 3D tudo, eu ainda tenho aquela vista do pavimento superior. Eu vou mudar meu ponto de vista de uma maneira muito simples. Eu vou pressionar a rodinha e vou arrastar lá para baixo, ok? Fui lá de cima, lá para baixo. E perceba lá que eu não tenho nada no piso. Por quê? Porque eu criei um novo layer, e esse novo layer ele aparece primeiro nas outras vistas, ele aparece escondido. Ok? Então vou lá, Ctrl L, e vou torná-lo visível. Esse aqui, ó, arte e revestimento do piso térreo. Abre o olhinho e clica OK. E aí eu tenho lá o revestimento. Pergunta: e aí, o que eu faço com os pés das cadeiras que eu já inseri? Tá? Se fosse esse o seu caso, no seu processo de projetação, você iria no pavimento térreo, selecionaria todos os objetos e elevaria eles em 1 centímetro. Ok? Para desenterrar a ponta dos pés das cadeiras e dos móveis. Beleza? Vou retornar ao modo de visualização do pavimento térreo. Ok? Agora a gente vai inserir um nome para cada um desses recintos ou desses ambientes. Eu tenho aqui basicamente no térreo apenas 2 ambientes. Esse conjugado aqui onde eu tenho estar, jantar e cozinha, e a varanda. Ok? Então nós vamos inserir um nome para esse ambiente conjugado e aqui para a varanda, além de colocar as cotas de nível. Como é que eu faço isso? Eu vou usar um comando chamado zona. O que a zona é? A zona, ela define uma área no edifício que se constitui uma unidade do ponto de vista funcional, da utilização, né, em que ele possa calcular a área automaticamente, dar o nome, ok? E você vê isso pelo ícone que representa lá zona. O que a gente vai fazer agora é muito importante que vocês sigam exatamente o que eu vou fazer, senão vai ficar diferente, ok? Então selecionei o comando zona e aqui em favoritos, não vou abrir a janela de definições, mas eu vou selecionar aqui em favoritos, vai abrir essa aba ou esse menu e visualmente vai aparecer que tudo é igual, mas não é, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a primeira opção, tá? Clicando 2 vezes, zona compartimentos default. Clica 2 vezes, ok? E ele vai capturar os parâmetros desse tipo de zona. Tá, lá no topo da janela, lá em cima, tem uma série de parâmetros de acesso rápido.
Um deles é o método de construção. Você tem lá, ó, polígono, o retângulo, esse que é o corrente, que é a borda interna, e eu tenho a linha de referência. Eu vou usar o default, o padrão, que é a construção levando em consideração a borda interna. Borda interna do quê? Do ambiente, tá? As paredes, certo? Eu vou deixar dessa maneira. E antes de clicar ou fazer qualquer coisa, eu vou dar um nome para essa área ou para essa zona, para esse ambiente. Aonde que eu dou o nome? Vou dar o nome aqui, ó. Número e nome da zona. Tá? Eu vou substituir ambiente por estar barra, como é conjugado, jantar, cozinha, o nome que você quiser, que você achar que é relevante. Agora eu vou repousar o meu mouse, o meu cursor, sobre a área interna e vou clicar uma vez. O cursor vai mudar, vai aparecer esse martelinho, tá? E aí nesse martelinho eu vou clicar em algum lugar para inserir aquele nome. Pode ser por aqui assim, ó. Tá? Então eu tenho lá, ó, estar, jantar, cozinha. Ele me dá também um número que eu poderia ter especificado aqui, ó. Ele vai sequencialmente numerando 1, 2 e 3 e assim por diante. E ele vai me dar também a metragem total da área. Ok? Agora eu vou me aproximar lá da varanda. Na varanda eu tenho um problema de uma outra natureza. A varanda é delimitada por uma única parede e pela borda do piso. E ele não vai conseguir detectar isso como um ambiente, como um cômodo. Então a gente vai usar um outro método para nomear essa zona. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Para fazer isso, onde eu tenho aqui método de construção, eu vou mudar para retângulo. Ok? O retângulo sem rotacionar, tá, gente? Essa primeira opção que aparece nesse pequeno menu, ou barra de ferramentas. Tá, e aí é o seguinte, nesse caso, ele fica esperando que eu defina os dois cantos diagonalmente opostos desse retângulo. Então, eu vou pegar esse daqui primeiro, ó, esse, e depois aquele. Ok? Cliquei, aí já fica com o martelinho, tá vendo? Eu vou dizer que antes de clicar, vou mudar o nome, certo? Vou mudar o nome, eu vou botar varanda. E aí volto lá, ele está aguardando com o martelinho. Eu vou clicar mais ou menos aqui assim, ó, tá? Agora eu vou selecionar lá em documentação, na aba documentação aqui, ó. Vou selecionar cota de nível e vou abrir a janela de definições. E vou mudar um único valor. Para que ele não fique o símbolo, não fique muito grande, onde eu tenho aqui inclusive selecionado 5 milímetros, eu vou colocar 3. Ok? Clico OK. E é só isso que eu mudei, tá, pessoal? Selecionei cota de nível, abri a janela de definições e mudei aqui de 5 para 3 milímetros. Vou clicar em OK. E aí eu vou colocar níveis. Aonde? Vou colocar um aqui ao lado da varanda. Ele vai dizer que aqui é 0, 0. E vou colocar um aqui ao lado da estar, jantar, cozinha. Pode ser de baixo também, se eu quiser. Tá? Se eu colocar aqui, ó, aí ele vai dizer que é 1 centímetro mais alto. Por quê? Porque ele levou em consideração aquele revestimento de piso que a gente colocou lá. Ok? Tá, vou sair do comando cota de nível, apenas por segurança, e vou voltar para o comando seta.
Ok? E aí, eu vou mudar a minha forma de visualização para o quê? Lembra que eu criei 2 cortes? Eu tenho 2 cortes aqui, ó. Lá no mapa de projeto, eu tenho 2 cortes. O C01 e o C02. Eu vou clicar 2 vezes no C01. Essa área azulada, quase cinza, são as zonas que estão visíveis em corte. Eu não preciso das zonas visíveis em corte. Eu vou pressionar Ctrl L e eu vou esconder o Layer Arc Zona. Olha só, escondi o Zona e aí eu vou ver de forma correta o meu corte. Eu me esqueci, ainda lá em Ctrl L, eu vou lá em topografia e vou tornar visível o terreno, porque o terreno sempre deve aparecer nos cortes e elevações, tá? Não se esqueça disso. O terreno deve sempre aparecer nos cortes e elevações. Vou clicar OK. Eu tenho lá a visualização do meu terreno. Vou novamente selecionar o comando cota. Vamos fazer uma cota. Selecionei o comando cota novamente. Eu vou fazer uma cota global, indicando a altura desse edifício, tá? Então vou começar por lá por cima, ó. Lá no ponto mais alto do edifício, que é a laje da caixa d'água. E depois vou pegar aqui, ó, no chão aqui, a raiz do chão, esse ponto. Pronto, eu só preciso desses 2. Vou clicar 2 vezes e vou colocar essa cota mais ou menos aqui assim. Eu tenho lá a altura 8,20 metros no total. Certo? Do lado de cá, do lado da direita, eu vou cotar, fazer uma cota parcial. De que forma? Vou cotar a espessura da laje de piso, nesse ponto, esse ponto. O peitoril da janela, excluindo a esquadria, tá? Só o vão da alvenaria. Embaixo e em cima. Não vou cotar a estrutura, a viga aqui, não é só por uma opção, tá? Tem várias maneiras de você cotar o mesmo desenho. E é bom você desmembrar essas múltiplas cotas em diferentes linhas de cotas para ficar mais fácil a leitura. Eu vou pegar aqui a espessura da laje intermediária também. Se você quiser, pode pegar a altura do peitoril, o ponto mais alto aqui do guarda-corpo. Vou pegar a espessura da laje lá de cima, a laje de cobertura, e por fim a laje do compartimento da caixa d'água. Então eu tenho esses pontos que vocês veem aí, selecionados como pontos definidores da sequência de cotas parciais. Vou clicar 2 vezes, vou puxar e vou colocá-las mais ou menos aqui assim, tá? E aí eu tenho lá as medidas que eu preciso. Lembrem-se que em corte você não faz cotas horizontais, tá? Já vi isso algumas vezes, mas isso não faz parte da norma brasileira, nem da norma internacional. Não se cota horizontalmente em cortes. Para isso a gente tem a planta baixa. Tá, vamos retornar ao pavimento térreo. Se apareceu aqui
o terreno, porque eu ativei ele lá no corte, né? Ele entendeu que eu queria ativar aqui também. Eu vou dar um Ctrl L e vou desativar nessa vista, na pasta topografia, TOP, terreno, ok? E desapareceu o que eu desliguei lá, né? Então vamos voltar aqui, ó, Ctrl L, e eu vou lá em arquitetura e vou ativar zona, tá? Zona, ok? Para que eu tenha todos os elementos que eu preciso lá para minha planta baixa. Agora eu vou melhorar a hierarquia de traço. Vamos dar um exemplo. Chegar mais perto daqui, ó, e você vai perceber que todas as linhas têm a mesma espessura. Se você continuar aproximando, você vai ver que tudo tem a mesma espessura, tá? Não é isso que a norma requer. Tudo que está em corte, que está sendo seccionado, tem que ser delimitado por linhas mais espessas, mais grossas, ok? Como é que a gente vai resolver esse problema? Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou eliminar esse X daqui, ó. Vou colocar só as dimensões ou a linha externa dos pilares. Como é que eu faço isso? Tá? Para ficar mais próxima da norma brasileira. Lá na parte inferior do ArchiCAD eu tenho uma série de menus. Tá? Usem eles com cuidado, ok? E aqui onde eu tenho opções de visualização do modelo, não vou clicar nesse ícone, vou clicar na setinha, vai aparecer esse menu, ok? E eu vou selecionar 02 projeto legal, tá? Tá, agora efetivamente para adicionar linhas mais espessas, como é que eu faço? Eu vou no menu visualização, o primeiro passo é isso, visualização, e vou selecionar espessura real da linha. E aí eu começo a ter uma certa hierarquia de traço. Tá, mas isso ainda não é muito contrastante. Tá, já aumentou aí o contraste entre aquilo que está em corte, que é a parede e os pilares, mas ainda é muito tênue. Como é que eu posso aumentar esse contraste? Eu vou calibrar as espessuras das linhas, dos elementos que estão em corte. No caso aí, as paredes e os pilares. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todas as paredes. E para isso, como é que eu faço o caminho mais rápido? Eu vou lá em modelagem. Vou selecionar o comando parede. Vou me afastar um pouco para ver o todo. E se eu pressionar Ctrl A, ele vai selecionar o quê? Todos os elementos daquela categoria do comando selecionado. Ok? Se eu quiser fazer isso com pilar, eu seleciono o comando pilar e pressiono Ctrl A também. Tá? Mas vamos fazer por parte. Primeiro as paredes e depois os pilares. Vou abrir a janela de definições das paredes. E onde eu tenho aqui, se não tiver aberto, no caso de vocês, estiver fechado assim, abra planta e corte. Lá em planta e corte eu tenho caneta de linha em corte. Está dizendo que é 0,18 milímetros. E ele está dizendo que
aqui no ArchiCAD, ela é a pena, né, a caneta de número 47. Então, o número 47 não expressa em si uma espessura. O que expressa a espessura está aqui. Tá? A gente vai mudar de 0,18 milímetros para 0,5 milímetros. Como é que eu faço isso? Se eu clicar aqui na frente, ó, vai aparecer essa palheta aqui. Pode parecer um pouco confusa, tá? Mas ela tem uma lógica. Se você observar, cada uma dessas colunas aqui é referente, por exemplo, esse azul a texto, isso aqui é paredes, ok? Esse aqui é elementos 2D, esse aqui é as zonas e assim por diante, tá? Cada um dessas colunas representa alguma coisa. Só posso usar essas? Claro que não. Eu posso configurar de acordo com aquilo que for mais adequado. No momento eu tenho esse valor aqui, ó, é a caneta 47 com 0,18 milímetros de espessura. Eu vou mudar ela para meio milímetro. Aonde que eu acho isso? Eu vou encontrar lá embaixo. Se eu for olhando aqui, ó, essa é de 1 milímetro, é muito. Essa daqui é de 0,70, ainda é muito. Eu vou ficar com essa daqui, ó, 0,5 milímetros. Tá? Perceba que quando você passa aqui, vai mudando os tamanhos e a numeração das canetas. Ok? Então eu vou colocar aqui, ó, esse penúltimo lá de baixo, que é 0,50 milímetros, 0,5 milímetros, melhor dizendo, e é a caneta de número 239. Clica OK. Vou me aproximar de novo. Vou desselecionar com a tecla ESC, e aí eu tenho uma linha substancialmente mais espessa. Tá? Agora eu vou aproximar da bancada. Percebam que eu detectei aqui um certo problema. Próximo da bancada, a linha da parede fica mais fina. Tá? Isso tem a ver com a ordem de apresentação dos objetos. Tá? Então, qual é o caminho mais rápido para eu corrigir esse problema? Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o comando seta de novo e vou selecionar o Shift todas as paredes. E vou clicar numa das paredes com o botão da direita e vou pedir aqui ordem de visualização, passar um para frente. Se isso não for suficiente, faça mais uma vez. Passar mais um para frente. Tá? Se você clicar em qualquer lugar, vai desselecionar e eu tenho o problema resolvido. Ok? Agora eu vou corrigir os pilares. Corrigir, ou melhor dizendo, melhorar a representação dos pilares. O que eu faço? Eu vou selecionar o comando pilar, vou pressionar Ctrl A e ele seleciona todos os pilares. Correto? Vou me aproximar aqui apenas para observar o que vai acontecer. Vou aproximar desse cantinho daqui. Vou abrir a janela de definições de pilares. Ok? E na aba planta e corte, aqui, ó, desse lado de cá, planta e corte, vão aparecer lá a espessura das canetas. E aqui de novo, onde eu tenho caneta de linha, nesse caso aqui do núcleo, eu vou clicar aqui e perceba que eu tenho a 48, a caneta número 48, que é de 0,18 milímetros. Eu vou mudar para 0,35. Onde que eu acho 0,35? A caneta 240. Se eu for passando aqui, ele vai me dando o número da caneta. 235, desculpa, 239, né? Que é essa daqui, ó. Ok? Não era essa não. Desculpa, perdão. Errei. 240, né? Cadê 240? É essa daqui, ó. Tá? Então a caneta
A gente mudou de qual? Estava em 0,18, que é a caneta 47. 47 aqui, ó. Mudei para essa daqui. 240, que é 0,35 milímetros. Ok? Agora clica. Ok. Tá? Deseleciona e aí você tem a caneta, ou melhor, você aparentemente deveria ter um pouco mais espessa. Certo? Só que eu vou fazer de novo a operação, né? Eu vou pressionar Ctrl A e vou mudar a ordem aqui, ó. Vou clicar com o botão da direita, a ordem de visualização, e vou usar passar um para frente. Se isso não fizer diferença, faça mais uma vez. Você está passando 2 para frente, tá? E aí eu tenho mais espesso, ok? Tá, vou afastar um pouquinho, vou centralizar. De longe, praticamente não faz diferença, porque está muito longe. Mas deixa assim que lá na prancha, na hora de imprimir, vai aparecer. Agora, nós vamos construir uma prancha no tamanho A1. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no mapa de layouts. Aqui eu tenho mapa de projeto, mapa de vistas e mapa de layouts. Clica lá. O layout, ela é sempre definido por um layout mestre. Tá? Então eu tenho aqui duas categorias. Todas essas que tem o cinza claro são consequências, são instâncias, são servos dos layouts mestres que aparecem aqui embaixo. Nunca edite um layout mestre, a menos que você tenha muita segurança do que você está fazendo. O que tem no layout mestre? Tudo aquilo que vai sempre aparecer numa prancha. Aquilo que é invariável. Por exemplo, você abriu lá o seu escritório, você tem o seu carimbo, que nunca vai mudar, tá? Certos espaços, certos valores vão ser sempre permanentes. Então, tudo isso que está no layout mestre, você não mexe. Você só mexe, você mudou de empresa, mudou o nome da sua firma, certo? Do contrário, você mantém. O que você vai desenhar, os desenhos você vai incluir sempre nos layouts comuns, os layouts servos. E quais são aqueles que a gente vai usar hoje? Embora a gente esteja fazendo com muita frequência apenas um estudo preliminar, não é? A gente vai usar de um projeto legal. O projeto legal, ele já vai fazer a prancha no tamanho A1, tá? Eu vou clicar 2 vezes em plantas. Ele vai querer fazer algumas coisas de forma automática. Vou usar aqui o centralizador. Ele chutou, né, que eu queria essas duas representações. Eu não quero, tá? E eu vou, por exemplo, apagá-las, porque eu vou fazer com mais precisão, definindo com mais rigor aquilo que eu quero. Tá? Então eu tenho aqui uma prancha. Essa é uma prancha A1, tamanho A1, tá? E os desenhos que a gente vai colocar aqui não vão ser na escala 1:100, como aqueles que ele tentou colocar aqui. Vão ser na escala 1:50, ok? Que a gente vai usar mais regularmente no dia a dia. Tá, aí, o que eu vou fazer? Se eu clicar com o botão da direita, vai aparecer esse menu, certo? Nesse menu, eu vou clicar em definição de layout. Não esse daqui, de layout master. Não vou mexer no layout master. Eu vou mexer no layout simples. Tá? Clica lá. Beleza? E aparece aí essa janela. E nessa janela eu vou mudar só o nome. Eu vou acrescentar aqui plantas e cortes. Tá? Então eu mudo o nome da prancha por aqui. Tá? E ele está dizendo aqui
qual é o layout mestre que esse layout, essa instância de layout usa, que é o layout mestre A1 NBR Paisagem. É A1, ele tem aqui as dimensões, 841 milímetros por 594, 841 na horizontal, 594 na vertical, 59 centímetros, né, por 84. Beleza? Clica OK, mudou lá o nome. Agora a gente vai inserir aquela planta baixa de uma forma mais rigorosa, tá? Eu vou voltar lá no pavimento térreo, e aí, para eu colocar esse desenho lá nessa última prancha que eu abri, eu vou clicar com o botão da direita em qualquer lugar do espaço vazio, longe dos objetos, tá? Sem tocar nos objetos. Botão da direita, vai aparecer esse menu. E vou selecionar salvar vista e colocar no layout. E aí ele me leva lá para aquele layout, o último que eu usei, o último que eu abri. E ele me mostra um cursor diferenciado, onde eu tenho um ponto de inserção pelo canto inferior esquerdo do desenho. Vou colocar aqui em algum lugar. Vou clicar. E ele colocou lá naquele ponto. Eu não vou mexer nele ainda. Antes de modificar o que for necessário, eu vou fazer o seguinte. Antes de modificar essa posição onde ele se encontra, eu vou verificar onde é que foi que ele salvou a vista. Se eu voltar lá em mapa de vistas, eu vou ver que lá embaixo, ó, ele salvou o pavimento térreo, essa vista. Então, se você quiser, mais uma vez, voltar ao ponto de vista que você tinha antes, inclusive com todas as configurações de layers invisíveis e visíveis, você volta nesse. Porque se você continuar trabalhando lá no pavimento térreo, qualquer modificação que você fizer, não necessariamente vai refletir lá. Tá? Então, precisou retornar àquela vista que você salvou, volte nessa. Tá, vamos lá no layout. Tá? Voltei lá no layout, nível de layout. Estou com o comando seta selecionado, vou clicar aqui para selecionar o desenho. Se você perceber, ele está, por enquanto, mudando o tamanho do que ele chama de moldura, ajustar a moldura. Eu vou mudar para arrastar, só para trazer para o meio. E aí sim eu vou ajustar a moldura, eu vou clicar no pontinho preto novamente, peço para ajustar a moldura. E aí eu vou ajustar o tamanho para caber tudo que eu preciso daquele desenho, tá? O que seja. O que é mais distante do objeto aqui são as indicações das vistas, das elevações, né? Então elas têm que ficar dentro. Tudo que eu cortar não vai aparecer. Se eu fizer assim, ó, o terminal daquele corte e o indicador da vista vai desaparecer, tá? Eu vou afastar e vou colocar otimizando o espaço, suficiente para que os indicadores das elevações apareçam e também dos cortes. Tendo feito isso, eu vou localizá-lo, né, num local melhor. Vou clicar nesse cantinho daqui, vou pedir de novo arrastar. Vou tirar essa barrinha daqui que está atrapalhando e vou colocar lá próximo daquele canto assim. Então, ainda com a planta baixa selecionada, nós vamos procurar aqui em cima. Quando eu uso a rodinha aqui em cima, ele gira, né? Eu vou procurar aqui, ó, achei esse ponto de inserção, mas eu não quero, não é isso, eu quero uma coisa próxima, que é cor e transparência. Procure por esses pontinhos e, contando 1, 2 campos para a direita, você vai achar cor e transparência. Então, vou clicar aqui, ó, ele vai abrir esse menu. Nesse menu, eu vou selecionar preto e branco. Ok? Tá, agora vamos supor o seguinte, que eu queira fazer alguma modificação aqui, ó, nesse desenho. Por exemplo, a distância do título
para ficar mais próximo do desenho, se eu quiser otimizar o tamanho. Ou se eu quiser, por exemplo, passar esse nome do desenho para cá, para a esquerda. Como é que eu faço isso? Se eu tenho ainda o desenho selecionado, esse é o último ponto, tá, pessoal? Eu clico no botão da direita e peço aqui, ó, definições do desenho selecionado. Abriu a janela? Aí eu vou fazer o seguinte, aqui, onde eu tenho o título do desenho, pode ser que esteja assim, ó. Pode ser que esteja tudo assim. Eu vou lá em título do desenho, tá? A última aba lá embaixo. Aqui no menu eu vou selecionar posicionamento, ok? E aí aparece essas opções aqui, ó. Eu vou colocar ele à esquerda, só para mostrar como é que pode controlar. E aqui a distância do nome para o desenho em si, eu vou reduzir ao mínimo, que é 0. Ok? Vou clicar OK de novo. E aí passou para o outro lado. Eu clico para desselecionar. Se você observar, a espessura de linhas ainda está lá visível. A hierarquia do traço. Tá? Vou centralizar. E por hoje é só, pessoal.